Você já tomou café em jejum e sentiu aquele choque no corpo logo depois? Ou talvez você faça isso todos os dias sem imaginar o que realmente está acontecendo por dentro. Muita gente acredita que esse hábito é inofensivo, outros juram que faz mal. Mas quem está certo? Eu sou o Dr. André Saúde, e hoje você vai entender, de forma simples e direta, o que o café provoca no seu organismo quando é a primeira coisa que entra no seu estômago. Curta, compartilhe e envie este vídeo para quem você ama. Essa informação pode salvar vidas. Roda a vinheta, editor. Para muita gente, o dia simplesmente não começa sem uma xícara de café. É quase um ritual. Acordar, ir direto para a cozinha e tomar aquela primeira dose antes mesmo do café da manhã. Mas já parou para pensar por que esse hábito é tão comum? Em grande parte, isso acontece porque o café virou sinônimo de acordar, um símbolo de produtividade, energia e foco imediato. Ele parece dar um impulso rápido, como se ligasse o interruptor do cérebro logo cedo. Outro motivo é a pressa. A rotina corrida faz com que muitos pulem a primeira refeição ou deixem para comer mais tarde, e o café acaba assumindo o papel de substituto temporário do desjejum. Há também quem use o café como forma de reduzir o apetite, acreditando que isso ajuda a controlar o peso. Mas será que isso funciona mesmo? E principalmente, será que é seguro? Existe ainda o fator cultural. Ao longo do tempo, a bebida ganhou um espaço emocional. Ela representa acolhimento, pausa e até recompensa. O cheiro do café recém-passado cria um ambiente familiar, confortável, o que reforça esse hábito logo ao acordar, mesmo sem perceber o que está acontecendo com o corpo por dentro. Mas o ponto mais importante aqui é outro. Beber café em jejum não tem o mesmo efeito para todas as pessoas. Enquanto alguns não sentem nada de imediato, outros têm reações bem claras, como tremores, desconforto estomacal, ansiedade e até queda de energia algumas horas depois. Entender esse contraste é fundamental para saber se você está ajudando ou atrapalhando o seu organismo. A questão não é demonizar o café, mas compreender o impacto desse hábito aparentemente simples. O que acontece no corpo quando a primeira coisa a entrar no estômago é uma bebida estimulante? Por que algumas pessoas lidam bem com isso e outras não? E principalmente, como saber se esse hábito está fazendo mal para você? Essas respostas começam a ficar muito mais claras quando entendemos o mecanismo por trás da cafeína. E é exatamente isso que veremos no próximo bloco. Quando você acorda, seu organismo está em um estado muito particular. Os hormônios que regulam o despertar, como cortisol e adrenalina, estão naturalmente mais elevados. É como se o corpo estivesse se preparando para ligar as funções do dia. E é justamente nesse momento sensível que muitas pessoas colocam a primeira xícara de café para dentro. A cafeína é absorvida rapidamente, em questão de minutos. Ao entrar na corrente sanguínea, ela bloqueia uma substância chamada adenosina, responsável por sinalizar ao cérebro que é hora de descansar. Ao bloquear essa molécula, a cafeína faz o cérebro pensar que ainda não é hora de relaxar, aumentando a sensação de alerta. É por isso que o café dá aquela famosa acordada. Mas aqui vem o ponto principal. Quando o estômago está vazio, todo esse processo acontece de maneira mais intensa. Sem alimentos para retardar a absorção, a cafeína entra no organismo de forma quase imediata, como um estímulo direto e acelerado. Isso explica por que algumas pessoas sentem um impacto mais forte, como coração acelerado, mãos trêmulas ou uma descarga súbita de energia. Além disso, o café estimula a liberação de ácido no estômago, e sem nada para proteger a mucosa, esse ácido fica ainda mais concentrado. Para quem já tem sensibilidade, gastrite leve ou refluxo, isso pode ser suficiente para causar desconforto. Mesmo quem não tem diagnóstico pode sentir aquela sensação de queimação, peso ou enjoo depois da primeira xícara. Outro efeito importante é sobre o açúcar no sangue.
A cafeína pode aumentar a liberação de adrenalina e isso faz o corpo liberar glicose rapidamente. Essa subida inicial pode ser seguida por uma queda brusca algumas horas depois, gerando cansaço, irritação ou aquela sensação de preciso de mais café. Mas vale lembrar, nem todo mundo reage da mesma forma. Existe uma diferença genética no metabolismo da cafeína. Algumas pessoas a processam de forma mais lenta, outras de forma mais rápida. Para quem metaboliza devagar, tomar café em jejum pode ser mais desconfortável. No fundo, o ponto não é o café em si, mas o momento em que ele chega ao seu corpo. E agora que você já entende como esse mecanismo funciona, fica mais fácil interpretar os sinais que o corpo envia logo após o primeiro gole da manhã. E é justamente sobre esses sinais que falaremos a seguir. Agora que você já entende como o café age no organismo logo pela manhã, fica mais fácil perceber os sinais que o corpo envia. Muitas pessoas sofrem com sintomas que nem imaginam estar relacionados ao hábito de tomar café em jejum. E quanto mais atentos estamos a essas pistas, mais cedo conseguimos ajustar a rotina para evitar problemas maiores. Aqui estão os sinais mais comuns. 1. Queimação ou desconforto estomacal. Esse é um dos sintomas mais frequentes. Quando o café chega ao estômago vazio, ele estimula a produção de ácido gástrico. Sem nenhum alimento para amortecer esse processo, o ácido pode irritar a mucosa, causando a sensação de queimação ou peso. Em algumas pessoas, isso evolui para refluxo ou dor em forma de pontada no alto da barriga. Segundo, tremores, mãos inquietas ou sensação de agitação. Quando a cafeína é absorvida rapidamente, o sistema nervoso desperta de maneira mais brusca. Para quem é mais sensível, isso gera tremores, dificuldade de concentração ou aquela sensação de aceleração interna. É um alerta de que a dose ou o momento não estão adequados ao seu organismo. 3. Ansiedade ou sensação de alerta exagerado. O aumento de adrenalina provocado pela cafeína pode deixar algumas pessoas mais ansiosas, especialmente quando ingerida em jejum. Pode surgir uma inquietação mental, dificuldade de relaxar ou até sensação de sobressalto ao menor estímulo. 4. Palpitações ou coração acelerado. Nem sempre é perigoso, mas é um sinal importante. A cafeína estimula o sistema cardiovascular e essa resposta fica mais intensa sem nenhum alimento no estômago. Pessoas sensíveis podem sentir o coração bater mais rápido ou mais forte do que o habitual. 5. Enjoo ou sensação de náusea. Esse sintoma é menos comentado, mas muito comum. A combinação de ácido aumentado, estômago vazio e estimulação rápida pode desencadear enjoo, especialmente em quem já acorda com o estômago mais sensível. 6. Queda de energia algumas horas depois. Esse é o famoso rebote. O café pode aumentar a glicose no sangue inicialmente, mas o corpo tende a compensar, reduzindo essa energia rapidamente. O resultado é uma sensação de cansaço, irritabilidade ou dificuldade de manter o foco no meio da manhã. 7. Dor de cabeça ou pressão na região das têmporas. Para algumas pessoas, a vasoconstrição provocada pela cafeína pode desencadear dor de cabeça, especialmente quando o corpo ainda está em estado de adaptação ao despertar. Se você já passou por algum desses sintomas logo após a primeira xícara do dia, não significa que o café é o vilão absoluto. Significa apenas que o organismo está enviando mensagens claras de sensibilidade ou sobrecarga. No próximo bloco, vamos comparar os efeitos positivos e negativos desse hábito e entender em que situações ele pode ajudar e em quais pode prejudicar. É importante entender que o café não é um vilão e muito menos um remédio milagroso. Ele é uma das bebidas mais consumidas do mundo e tem efeitos que variam bastante de pessoa para pessoa. O objetivo aqui não é criar medo, mas esclarecer o que realmente pode acontecer no corpo, tanto no lado bom quanto no lado mais delicado, quando ele é consumido em jejum. Começando pelos efeitos positivos, existe um ponto indiscutível.
O café é um estimulante eficiente. Em jejum, sua absorção é mais rápida e, por isso, a sensação de alerta também chega depressa. Isso pode melhorar o foco, reduzir a sonolência e trazer aquela sensação de clareza mental logo cedo. Para quem metaboliza a cafeína rapidamente, esse impulso pode realmente ajudar a começar o dia com mais disposição. Além disso, o café contém antioxidantes naturais, substâncias que ajudam a combater os danos causados por radicais livres. Esses compostos podem contribuir para a proteção celular, apoiar o bom funcionamento do metabolismo e até auxiliar na sensação de bem-estar ao longo da manhã. Mas, como tudo, existe o outro lado da moeda. Entre os efeitos negativos, o mais evidente é o impacto sobre o estômago. Como o café estimula a produção de ácido, tomá-lo em jejum pode intensificar sintomas de gastrite, refluxo ou irritação gástrica. Mesmo quem nunca recebeu um diagnóstico pode perceber desconforto recorrente quando mantém esse hábito diariamente. Outro ponto importante é o efeito sobre hormônios como adrenalina e cortisol. De manhã, o corpo já está naturalmente ajustando esses hormônios para te deixar desperto. O café, quando consumido sem alimento, pode provocar um estímulo adicional, criando um pico maior do que o necessário. Isso pode deixar algumas pessoas mais ansiosas, agitadas ou com sensação de estresse logo no início do dia. Há também a questão da energia em montanha-russa. Para algumas pessoas, a cafeína, consumida em jejum, cria um pico de energia rápido, mas que logo cai, gerando cansaço e irritabilidade. Essa oscilação pode prejudicar a produtividade e até criar dependência psicológica de novas doses ao longo da manhã. Por fim, existe a diferença genética no metabolismo. Algumas pessoas são metabolizadoras lentas da cafeína, e para elas o impacto é ainda mais forte. Sintomas como palpitações, tremores ou desconforto podem aparecer mesmo com doses pequenas, especialmente quando o estômago está vazio. Perceba, o café pode ser excelente, mas precisa estar no contexto certo. A boa notícia é que existem formas de consumi-lo com mais conforto e menos risco, e é sobre isso que vamos falar no próximo bloco. A boa notícia é que você não precisa abandonar o café para cuidar do seu bem-estar. Para a maioria das pessoas, o problema não é o café em si, mas a forma e o momento em que ele é consumido. Com alguns ajustes simples, é possível manter o prazer da bebida e evitar os desconfortos mais comuns. A primeira estratégia é evitar tomar café completamente em jejum. Isso não significa que você precisa fazer uma refeição completa antes da xícara. Às vezes, algo pequeno como uma fruta, um iogurte leve ou um pedaço de pão integral já é suficiente para reduzir o impacto do ácido no estômago e suavizar a absorção da cafeína. Outro ponto importante é observar a quantidade. Muitas pessoas acham que somente grandes volumes de café causam desconforto, mas não é bem assim. Para quem é sensível, até meia xícara em jejum já pode irritar o estômago. Começar com porções menores e ir ajustando conforme a resposta do corpo ajuda a encontrar o equilíbrio ideal. Se possível, dê preferência ao café coado ou filtrado, que tende a ser menos agressivo do que versões muito fortes ou altamente concentradas. Bebidas como o café expresso podem ter um impacto mais intenso, especialmente em estômagos sensíveis. Ajustar a moagem ou optar por preparos mais suaves também pode fazer diferença. Outro cuidado essencial é evitar adoçantes artificiais logo cedo. Algumas versões podem irritar o sistema digestivo, potencializando o desconforto causado pela cafeína. Se precisar adoçar, prefira pequenas quantidades de açúcar comum ou simplesmente treine o paladar para consumir o café mais puro, o que com o tempo costuma ser mais agradável. Preste atenção também ao tempo entre acordar e tomar café. Seu corpo já está produzindo naturalmente hormônios que despertam o organismo nas primeiras horas da manhã. Se você espera pelo menos 30 a 40 minutos após acordar, o impacto hormonal do café tende a ser menos brusco, reduzindo ansiedade e tremores. Por fim, a recomendação mais importante: ouça seu corpo.
Se você percebe desconforto recorrente após o café matinal, é um sinal de que algo precisa ser ajustado. Cada organismo reage de forma única, e o melhor parâmetro é a sua própria experiência. Agora que você já sabe como reduzir os efeitos negativos, no próximo bloco vamos explorar alternativas e práticas seguras para quem é especialmente sensível ao café. Para muitas pessoas, o café faz parte da rotina e traz prazer. Porém, quem sofre com desconfortos frequentes, como queimação, ansiedade, tremores ou queda de energia, pode se beneficiar de ajustes simples ou até de alternativas mais gentis para começar o dia. A ideia aqui não é substituir a força, mas mostrar opções que respeitam o organismo de cada um. Uma das alternativas mais eficazes é hidratar o corpo logo ao acordar. A sensação de cansaço matinal muitas vezes está relacionada à leve desidratação após horas de sono. Um copo de água pode despertar o organismo de maneira mais suave e preparar o estômago para receber qualquer bebida estimulante com menos irritação. Outra prática é consumir uma pequena fonte de energia leve, como frutas mais suaves ou um punhado de sementes. Isso cria uma camada de proteção no estômago e reduz o impacto da cafeína, diminuindo o risco de náuseas ou desconfortos ácidos. Para quem é especialmente sensível, o café descafeinado pode ser uma alternativa interessante. Ele mantém parte do sabor e do ritual, mas reduz drasticamente os efeitos estimulantes. Embora ainda possa irritar o estômago em algumas pessoas, sua ação costuma ser muito mais suave. Outras bebidas naturais também podem cumprir o papel de acordar o organismo. O chá verde, por exemplo, contém cafeína, mas em menor quantidade e com absorção mais gradual. Isso resulta em uma energia mais estável, sem picos bruscos. Já o chá de gengibre estimula a circulação e o metabolismo sem agredir o estômago, sendo uma opção excelente para quem sente incômodo matinal. Se o foco for energia e clareza mental, algumas pessoas se beneficiam de alongamentos leves ou respiração profunda logo pela manhã. Essas práticas aumentam o fluxo de oxigênio, despertam o cérebro e ajudam a estabilizar o humor. Tudo isso sem o choque da cafeína concentrada em jejum. Outra alternativa é ajustar a hora certa do café. Em vez de beber imediatamente ao acordar, esperar 45 a 60 minutos pode reduzir bastante o impacto hormonal e a chance de picos de ansiedade. Esse simples deslocamento no horário já transforma a experiência para muitas pessoas. E por último, vale lembrar, não há certo ou errado absoluto. Há pessoas que toleram bem o café em jejum e outras que sofrem com reações intensas. O mais importante é observar os sinais e ajustar a rotina com consciência, sem culpa e sem exagero. A saúde é sempre uma construção personalizada. No próximo bloco, vamos reunir tudo o que aprendemos, reforçar os pontos essenciais e trazer uma mensagem final para acompanhar você nas suas escolhas de bem-estar. Chegando ao final, vale a pena recapitular o que realmente importa. O café não é um vilão, mas o contexto em que ele é consumido pode transformar uma simples xícara em conforto ou desconforto. Tomar café em jejum potencializa os efeitos da cafeína, acelera a absorção, aumenta a acidez e pode gerar sintomas que muita gente confunde com ansiedade, gastrite ou até cansaço extremo ao longo do dia. E o mais curioso é que muitas vezes basta um pequeno ajuste para que tudo mude. Se você percebe que acorda já desconfortável, com queimação, tremores ou queda de energia algumas horas depois, talvez o café em jejum esteja pedindo atenção. Por outro lado, se o café te faz bem, te desperta e não causa sintomas, também não há motivo para culpa. A regra universal aqui é simples: observe o seu corpo e respeite o que ele te diz. A melhor forma de cuidar da saúde é construir hábitos mais conscientes. Tomar algo leve antes do café, ajustar o horário da primeira xícara, reduzir a intensidade da bebida ou testar alternativas mais suaves. Pequenas ações que podem transformar muito o seu bem-estar. E lembre-se,
Cuidar da saúde é um ato de amor por você mesmo. Se esse conteúdo fez sentido para você, vale assistir também a 2 vídeos complementares. 1. O que acontece com seu corpo quando você dorme mal por vários dias? Para entender como a energia matinal é profundamente influenciada pelo seu descanso. Segundo, 7 sinais silenciosos de que o seu estômago está pedindo ajuda, para identificar se outros sintomas digestivos podem estar se conectando com o café. Deixe aqui nos comentários qual dessas dicas você pretende aplicar hoje. E claro, compartilhe este vídeo. Pode fazer diferença na vida de alguém. Não esqueça de curtir e se inscrever para receber conteúdos que cuidam da sua saúde todos os dias. Até o próximo vídeo.